Mulheres que se submeteram ao tratamento do câncer de mama, como quimioterapia, radioterapia, muitas vezes procedimentos cirúrgicos, né? No caso a mastectomia, e elas se curaram do câncer de mama, elas podem utilizar a musculação feita com alta intensidade para ajudar na recuperação do câncer de mama? É basicamente isso que eu vou responder aqui nesse vídeo. Porque no vídeo passado, na verdade o vídeo retrasado, onde eu falei sobre exercício e câncer coloretal em estágio avançado com sarcopenia, eu falei uma frase no começo do vídeo que eu vou repetir aqui. O exercício previne, o exercício trata, o exercício ajuda na recuperação e o exercício diminui a recidiva do câncer. E eu expliquei nesse vídeo por que o exercício previne, por que o exercício trata, por que o exercício ajuda na recuperação e como o exercício diminui a recidiva do câncer, principalmente o câncer de mama. Hoje a gente vai abordar um desses pontos importantes, ou seja, a capacidade que o exercício tem de ajudar no processo de recuperação do câncer, ou seja, quando você já se curou do câncer, porque você fez os procedimentos que deveria ter sido feito, e você se curou do câncer de mama. E aí o exercício entra na história para te ajudar no processo de recuperação, para que você retorne às suas atividades da vida diária, às suas atividades laborais e de lazer mais rápido. E no caso aqui o que a gente vai abordar é o câncer de mama. E a modalidade que eu vou destacar aqui é a musculação feita com alta intensidade. Por quê? Porque quando a gente fala em exercício e câncer de mama, e a gente recomenda para as mulheres que se curaram do câncer de mama utilizar o exercício físico para ajudar no processo de recuperação, geralmente essas mulheres utilizam o exercício feito com baixa intensidade, baixa a moderada intensidade, mas preferencialmente feito com baixa intensidade e principalmente o exercício físico aeróbico. Veja, não é que esse tipo de exercício e nessa intensidade a coisa não adianta de nada, né? Ela tá perdendo tempo. Não é isso, porque o exercício de baixa intensidade ele ajuda em uma série de coisas. No entanto, o exercício físico feito com baixa intensidade, não importa se é o aeróbio, se é a musculação, a magnitude de alteração na composição corporal e na capacidade física é muito pequena. Ou seja, quando você faz um exercício físico em baixa intensidade, esse exercício não consegue, ele não tem uma intensidade apropriada para que haja uma modificação significativa na tua massa magra, principalmente na massa muscular, redução da gordura corporal, melhora na capacidade física. A capacidade física que eu estou me referindo aqui é a capacidade cardiorrespiratória, força muscular. O exercício de baixa intensidade altera essas características, esses componentes, numa magnitude muito pequena. E vamos lá, vamos dizer a verdade, vamos ser sinceros aqui, né? Se brincar, não altera em nada, nem na composição corporal, nem na capacidade física. E quando você se cura de um tipo de câncer, por exemplo, o câncer de mama que eu vou abordar aqui, geralmente os tratamentos feitos durante o câncer de mama, radioterapia, quimioterapia, né? Geralmente eles alteram a tua composição corporal. Geralmente não, eles alteram a tua composição corporal no sentido de reduzir a tua massa magra, reduzir a tua massa muscular, aumentar a quantidade de gordura corporal, diminuir a tua capacidade física, né? E quando você se cura do câncer, esses componentes, eles precisam ser restabelecidos, eles precisam ser melhorados, ou seja, você precisa ganhar massa magra, massa muscular, você precisa reduzir a gordura corporal, você precisa ganhar capacidade física novamente, você precisa ficar melhor do que você estava antes, quando você estava fazendo tratamento com câncer. E aí o exercício físico de baixa intensidade não consegue alterar esses componentes. Se altera, altera numa magnitude muito pequena. E se brincar, nem altera. Só que o exercício de alta intensidade consegue alterar esses componentes, tanto da composição corporal, quanto das capacidades físicas. No caso, pensando aqui em musculação feita com alta intensidade, nós já sabemos, considerando pessoas saudáveis, que a musculação feita com alta intensidade altera a tua composição corporal. Aumenta a tua massa muscular, reduz gordura corporal, melhora a tua mobilidade, melhora a qualidade de vida, aumenta a tua capacidade física, principalmente quando nós falamos em força muscular e resistência muscular. A grande questão é viável se utilizar a musculação feita com alta intensidade em mulheres que passaram pelo tratamento de câncer de mama e que, portanto, se curaram do câncer de mama? É viável? Ou é melhor utilizar o exercício de baixa intensidade, tipo uma caminhada em baixa intensidade? Para responder essa pergunta, eu vou utilizar um estudo piloto. O que é um estudo piloto? É um estudo que ele não serve para tomada de decisão clínica. O estudo piloto ele não serve para tomada de decisão clínica, tudo bem? Ele serve para ver a viabilidade de uma determinada intervenção no tratamento ou na melhora de algum quadro clínico, tá? Tipo, eu vou ver se a musculação feita com alta intensidade é viável em mulheres que se curaram do câncer de mama, tá? E a partir daí, se for viável, aí a gente monta um outro tipo de estudo para que haja uma tomada de decisão clínica. E aí esse estudo é chamado de ensaio clínico controlado randomizado. Que aí, baseado na conclusão desse tipo de estudo, aí eu vou tomar uma decisão clínica. Então o estudo piloto não serve para tomar decisões clínicas. O estudo piloto serve para ver a viabilidade de uma determinada intervenção num determinado quadro clínico, tudo bem? Então vamos lá, o estudo que eu trago para vocês hoje, ele foi publicado por pesquisadores norte-americanos, na verdade pesquisadores dos Estados Unidos. Ele foi publicado no ano 2024, portanto no ano passado. Esse estudo foi publicado na revista Cancer Medicine,
ou seja, uma revista específica na área de medicina do câncer. E aí, como foi um estudo piloto, eles pegaram 40 mulheres sobreviventes do câncer de mama, portanto, mulheres que se curaram do câncer de mama, fizeram o tratamento direitinho e se curaram do câncer de mama. Não tinha grupo controle, porque não era um ensaio clínico controlado randomizado, era um estudo piloto. Então, eles pegaram 40 mulheres e eles submeteram essas mulheres a 3 meses de musculação com dose escalonada. O que é uma dose escalonada? Eu começo aplicando a musculação com a determinada carga, que é uma carga de leve para moderada, uma quantidade pequena de séries, uma quantidade pequena de repetições. E na medida que as semanas vão passando, essa carga vai aumentando junto com o número de séries, junto com o número de repetições. Ou seja, tanto a intensidade de carga, quanto a intensidade de esforço e o volume de treinamento ele vai aumentando. Isso é uma dose escalonada. Eu vou escalonando a dose de exercício, tudo bem? E aí essas mulheres treinaram 3 vezes por semana, só que elas só treinaram exercícios multiarticulares, que no caso foi agachamento, levantamento terra, supino inclinado e remada sentada. Cada sessão de treinamento durou 45 a 60 minutos, ou seja, 45 minutos a 1 hora de treinamento. E aí quais foram os resultados desse estudo? Foram resultados muito promissores, porque essas mulheres tiveram reduções importantes da massa gorda e do percentual de gordura, e esse percentual de gordura reduziu porque houve um aumento na massa muscular, e foi um pequeno aumento na massa muscular de apenas 600 gramas. Embora seja um aumento pequeno, um aumento de 600 gramas, de apenas 600 gramas em 3 meses, é um aumento muito bom. É um aumento clinicamente significativo, vamos dizer assim, né? Clinicamente importante. Então elas tiveram redução da massa gorda, redução do percentual de gordura, aumento da massa muscular, elas tiveram aumento da força do aperto de mão, portanto aumento na capacidade física. A força do aperto de mão ela é um indicativo de que houve aumentos na força em outras partes do corpo, tá? Houve melhoras na mobilidade funcional, no equilíbrio e na qualidade de vida autorrelatada. Ou seja, como assim autorrelatada? Se perguntava para as mulheres se elas tiveram melhoras em alguns componentes da qualidade de vida, em alguns domínios da qualidade de vida, e elas sentiram que essa intervenção de musculação feita com alta intensidade melhorou a qualidade de vida dela em alguns aspectos. Por exemplo, no aspecto físico, ou seja, de melhora no vigor físico, dentre outros componentes, dentre outros domínios da qualidade de vida. Então observe que houve melhoras na composição corporal, porque reduziu gordura, aumentou massa muscular, houve melhoras na capacidade física, porque houve aumento na força do aperto de mão, e houve melhoras na mobilidade funcional, equilíbrio e qualidade de vida. Então, baseado nesse estudo piloto, que é um estudo fraquinho, é um estudo apenas para ver a viabilidade de uma determinada intervenção num determinado grupo populacional. Esse estudo ele verificou que é viável se utilizar a musculação feita com alta intensidade e com dose escalonada em mulheres sobreviventes do câncer de mama, em mulheres que fizeram tratamento do câncer de mama e que conseguiram se curar do câncer de mama. Então veja, quando a gente fala em exercício, para mulheres que têm câncer de mama, para mulheres que se curaram do câncer de mama, ela pode fazer um exercício aeróbio feito em intensidade leve? Pode, é uma possibilidade, mas isso não significa que por causa do quadro clínico dela, na verdade ela se curou de um quadro clínico, isso não significa que ela só pode fazer exercício com baixa intensidade. Ela também pode utilizar exercícios de força, e esses exercícios de força, como a musculação, pode ser feito em alta intensidade. Esse é um estudo piloto, é um estudo teste, é um estudo para ver apenas a viabilidade. A partir daí, a partir do estudo piloto, aí você tem o próximo passo, né, que é a elaboração de um ensaio controlado, randomizado, um ensaio clínico controlado, randomizado, onde vai se pegar mulheres que se curaram do câncer de mama, vai submeter essas mulheres a uma intervenção, como por exemplo a musculação feita com alta intensidade, mas vai ter um grupo controle que não vai fazer nenhuma intervenção associada a exercício, ou vai fazer um exercício completamente diferente para se ver as respostas, tá? O que nós podemos dizer aqui, reforçar, que eu falei lá no começo do vídeo, é que o exercício físico previne, trata, recupera e diminui a recidiva do câncer. Eu utilizei esse estudo aqui apenas para reforçar que o exercício ajuda no processo de recuperação do câncer. No caso, no processo de recuperação do câncer de mama. Ora, se eu pego mulheres que se curaram do câncer de mama, submeto a uma determinada intervenção com musculação feita com alta intensidade, elas melhoram a composição corporal, elas melhoram a capacidade física, mobilidade funcional, equilíbrio e qualidade de vida, essas mulheres elas ficam aptas mais cedo a voltarem para suas atividades da vida diária e para suas atividades laborais. Então, grave. Exercício ajuda na recuperação, exercício ajuda no processo de recuperação do câncer, especificamente aqui nesse vídeo, no processo de recuperação do câncer de mama, ok? Eu espero ter contribuído, um abraço a todos, até mais.